Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um dos amados, que nós possamos nessa noite estar aproveitando bastante esse período. O Espírito Santo tenha total liberdade para moldar em nós tudo aquilo que Ele desejar. Amém? Nós vamos estar hoje, então, estudando novamente os Evangelhos, vamos dar continuidade ao estudo da harmonia dos Evangelhos e vamos estar aprendendo do Senhor. Então vamos clamar a Ele por isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha total liberdade, Pai, nos nossos corações. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas. Não, Senhor Deus, Pai, apenas nos trazendo conhecimento, mas mais do que isso, Pai, modificando, Pai, o nosso entendimento, Pai. Modificando, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso modo de agir, de pensar, Deus, seja o Teu Espírito Santo no controle de nossas vidas. Usa a Tua palavra como o Senhor quiser. Queremos ser barro nas mãos do oleiro, Senhor. Então usa-nos nesta noite, a todos nós, para a glorificação do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Amém, amados. Vamos agora estar com o nosso amado irmão Leandro, depois um louvor e logo chegaremos ao estudo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. A graça e a paz, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais esse Bíblia em Casa e agradeço a Ele por essa oportunidade de falar um pouquinho da Palavra de Deus e orar juntamente com os irmãos. Irmãos, lá em Romanos 11:33 diz assim: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabemos, meus irmãos, da grandiosidade, do poder, do conhecimento, da sabedoria do nosso Senhor. E nós precisamos de um pouquinho dessa sabedoria, desse conhecimento, desse poder, não é verdade? E uma maneira de nós obtermos isso é através da meditação na palavra do Senhor. Lá no livro de Salmos, capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Lá em Josué também, meus irmãos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, o Senhor deu uma receita para a gente aqui na palavra. Deu várias receitas, na verdade, mas uma delas é a meditação na palavra de Deus. Se você quiser ser bem-sucedido, bem-aventurado, o caminho é a meditação na lei do Senhor, na palavra dele. Nós vamos orar, meus irmãos, por isso, porque nós sabemos que a carne faz guerra, milita contra o espírito. Uma maneira de nós alimentarmos o nosso espírito é através da leitura da palavra de Deus e da meditação. E sabemos também que acontece uma guerra espiritual em que o inimigo tenta nos impedir de meditarmos na palavra de Deus. E o mundo que nós vivemos hoje, nós sabemos que é muito acelerado, é um mundo de muita ansiedade, de muita pressa, e nós sabemos que a pressa, ela rouba a nossa paz, ela rouba o nosso tempo para o Senhor. Então, aqueles que puderem, concordem comigo nessa oração, amém? Senhor, nós invocamos o Teu santo nome nesse momento, te agradecemos, te louvamos por Tua grandiosidade. Lhe pedimos, Senhor, a Sua graça, a Sua misericórdia, uma unção especial, Senhor, que vai nos capacitar a meditar na Sua palavra. Que o Senhor venha descortinar os mistérios da Sua palavra para as nossas vidas, que possamos alcançar, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, que venha cair por terra tudo aquilo que impede, tudo aquilo que se levanta
para impedir, Senhor, o nosso tempo de oração, de comunhão contigo, de meditação na sua palavra. Que o Senhor venha nos dar graça, meu Deus, para administrar o nosso tempo, que possamos separar um tempo de qualidade para Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tire os impedimentos, tire as dificuldades, tire as distrações, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada pessoa que nos assiste e que o Senhor nos capacite para isso, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o Senhor aceite a nossa adoração agora, seja agradável ao coração do nosso Senhor. Amém? Louva junto conosco, em nome de Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, a glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso
se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Nós estamos agora, irmãos, chegando no momento em que Jesus está vindo para Jerusalém, né, para a Páscoa. Nós vamos só recapitular. No primeiro estudo nós vimos a preparação do ministério com o precursor, que era João Batista. Depois nós vimos o nascimento de Jesus e todo o cuidado de Deus guardando Jesus e guardando o coração de Maria e José também. Depois a gente viu que Jesus obedece e vai ser batizado por João Batista, recebe do Pai, vamos dizer assim, a ordenação, né, para o seu ministério, recebe o Espírito Santo no sentido de estar pleno do Espírito agora, para como um homem cheio do Espírito Santo. Veja bem, Jesus era 100% Deus, mas ele teve o ministério como 100% homem. Não só para nos servir de exemplo, mas para poder ir para a cruz ao final, amém? Deus não pode ir para a cruz, Jesus tinha que se esvaziar de si mesmo para poder chegar à cruz lá no final do seu ministério, que era o grande objetivo, né, para a salvação de todos nós. Mas nós vemos o seguinte, que Jesus então, ele vem trazendo a sua família, né, de Caná, onde houve o primeiro milagre e onde os seus 5 discípulos ali creram nele, né? Nós já vimos que naquela altura nós tínhamos João, André, Pedro, Natanael e Filipe, né? Eles estavam juntos com Jesus, vieram para Cafarnaum, e Jesus e a sua família, os discípulos, ficaram numa casa aguardando o tempo de descerem para a Páscoa. E esse é o momento que nós estamos hoje, amém? Jesus então já com o seu ministério começando, desce agora a Judeia, né? Vem para Jerusalém na sua primeira Páscoa, né? O objetivo de Jesus ao chegar ali em primeiro lugar, testemunhar do poder de Deus, amém? Então, veja bem, o ministério de Jesus, ele começa de uma forma muito gloriosa ali na Judeia, né? Ele chega no templo e expulsa os cambistas, né?
pessoas que estavam explorando ali as pessoas. Então, ele mesmo faz um chicote de cordas chamado azorrague, né? E então expulsa os cambistas, vira as mesas, o dinheiro cai pelo chão, as ovelhas e bois são expulsos dali daquele lugar, porque não estavam fazendo isso para a glória de Deus. E Jesus então os retira dali. Outra coisa, ele opera grandes milagres, né? A gente vê que há um testemunho de que ele operou grandes milagres, né? Lá no versículo 23 a 25, a gente vê: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele estava não só atraindo para si uma grande multidão, mas elevando o padrão, né, de qualidade, vamos dizer assim, daqueles que deveriam segui-lo, né? A gente vê, João Batista foi necessário para a preparação, porque antes os judeus se contentavam com atitudes ritualistas, né? Ritualistas. Sempre que você faz um estudo bíblico, quando nós estudamos sobre João Batista, por exemplo, você deve ter buscado meditar nessa palavra. Então, tudo que você vê na palavra, você medita e tenta fazer uma aplicação prática para a sua vida, né? Se põe na pele dos judeus, né? Que eram pessoas que guardavam a lei de uma forma ritual. João Batista vem e diz: não serve, você não vai ser salvo assim, você tem que se arrepender. E Jesus aqui também, ele vê muitas pessoas impressionadas com os milagres que ele fez, né? Creram no seu nome, vendo os sinais que ele fazia, mas ele pede um padrão mais alto. Ele diz que não serve você aceitar Jesus assim do teu jeito, né? Muitas pessoas queriam seguir Jesus à sua maneira, e Jesus não aceitava isso. Então, a gente vê que ele já estava trazendo um padrão mais alto para o templo, né? Um padrão mais alto para a vida das pessoas, né? E aí nós chegamos em Nicodemos. Nicodemos é João 3, a gente vê uma conversa entre Jesus e Nicodemos, né? Só João tem essas conversas de Jesus, né? Nós já vimos também porque antes, né? Da semana passada nós tiramos a informação de que João escreveu o seu evangelho já depois da destruição de Jerusalém, e já o povo precisava novamente conhecer Jesus, né? O povo que estava recebendo esse evangelho de João era um povo, na sua maioria, de gentios, né? E que não tinham tido um contato direto com Jesus. Então, como que João está nos trazendo a pessoa de Jesus bem para pertinho de nós? É como se nós pudéssemos agora andar com Jesus e aprender diretamente, conhecê-lo mais de perto, né? E aqui Nicodemos é essa figura que vai ser a primeira abordada, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quando você fala principais dos judeus, significa que ele era um doutor da lei. Aliás, lá no verso 10 fala isso: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então ele era um doutor da lei e ele era membro do Sinédrio. João 7,50, a gente vê que quando o Sinédrio se reúne para condenar os apóstolos, ele se levanta e fala que não se pode julgar dessa forma, né? Não se pode cometer uma injustiça dessa forma. Então a gente vê que era um homem importante. Nicodemos era um homem importante, né? Ele, até para não chamar muito a atenção, ele foi de noite falar com Jesus e diz lá: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vamos sempre estar usando, irmãos, da sabedoria. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a gente tem que se pôr na pele daquele personagem, né? Nicodemos era um homem importante, no entanto, ele estava impressionado pelos sinais de Jesus, né?
Ele tinha ali uma curiosidade de conhecer Jesus, né? Muitas pessoas são assim também, né? Curiosas, impressionadas, acham o Evangelho a melhor coisa que tem, né? Não tem nada tão bom quanto o Evangelho, né? Moralmente, tão próximo das coisas de Deus, né? Mas a gente vê como Jesus o trata. Ele fala, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus mudou o rumo da conversa, né? Ele estava fazendo um elogio, dizendo que Jesus era de Deus. Ele falou, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na continuidade, a gente vê que Nicodemos pergunta, mas como vai nascer de novo? Vai entrar de novo no útero da mãe? Né? Jesus o condena, dizendo que está falando de coisas espirituais, né? Lá no verso 10, a gente viu ele falando, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ele, no verso 11, ele está fazendo um ataque direto aos fariseus. Esse homem era um fariseu. E ele está dizendo, olha, vocês não aceitam a verdade. Ora, os fariseus se julgavam os mais santos, né? O povo mais zeloso. E Jesus está dizendo, vocês estão totalmente fora da verdade, né? E, novamente, Jesus quebra o rumo da conversa quando chega no verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nicodemos não estava curioso para saber quem era Jesus? Então Jesus, em primeiro lugar, disse, olha, tudo que você sabe não serve. O seu conhecimento não é capaz de te levar para o céu. Você tem que nascer de novo, né? E agora ele muda o foco novamente, com muito amor, a gente pode sentir o amor fluindo aqui nas palavras de Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus é Deus, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, ele está em toda parte. E ele está dizendo aqui, ninguém, a não ser o Filho do Homem, a não ser o Messias, né, é aquele que você está buscando. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, dizendo que ele seria morto na cruz. Então ele estava preparando Nicodemos para entender o seu ministério, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Veja bem, ele está falando... Nicodemos falou Deus, reino de Deus, milagres de Deus, e Jesus veio falando, olha, se você quiser conhecer Deus, você tem que conhecer o Messias, o Filho do Homem, né? E quem nele crê terá a vida eterna. Deu uma pregação completa para que ele pudesse ser fisgado, né? Em tempo oportuno, esse homem seria então salvo. E ele vai continuando aqui falando sobre a sua missão. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui ele dá um checkmate em Nicodemos. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Uau! Nicodemos estava falando de um reino maravilhoso de Deus, aí Jesus traz, vem cá, você precisa nascer de novo, porque você não conhece a verdade
e porque os homens são, por natureza, maus. Precisam dessa verdadeira luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deu para Nicodemos 2 caminhos. Olha, ou você fica nas trevas ou você vem para a luz. E o assunto acaba aqui. Interessante. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então a gente vê que Deus tratou Nicodemos de uma forma dura, né? Não adiantou Nicodemos chegar com muitos elogios para Jesus. Tu és mestre e ninguém que não tenha vindo de Deus pode fazer os milagres que tu fazes e tal. Mas Jesus, ele amava tanto Nicodemos que não queria que ele continuasse sendo enganado. A gente vê que Nicodemos continuou duro ainda, né? Foi de noite para não ser visto. Depois, lá no Sinédrio, ele se levanta dizendo que não podiam acusar os apóstolos sem fazer um julgamento justo, mas não se disse discípulo de Jesus. Ele só vai se manifestar como discípulo depois da morte de Jesus. Quando José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus, ele vai ajudar a pegar o corpo. Então, só ali que ele assume o papel de discípulo. Jesus exige coragem. Ele exige coragem. E Nicodemos, então, foi confrontado com isso, né? A gente, muitas vezes, vimos como João Batista atacava os fariseus, raça de víboras, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? Você tem que ter não uma atitude ritualista, não uma atitude bonita, não uma atitude... Você não vai convencer Deus se você tiver uma atitude agradável em termos de estar bem na igreja, ser um amigo do evangelho ou algo do tipo, né? Você precisa assumir uma posição corajosa, dizendo: Jesus, eu sou teu. Eu sou teu. Acabou. Eu sou teu discípulo. Não tem um meio termo, não existe uma sombra para ficar. Ou você está na luz ou você está nas trevas, né? Isso foi muito forte. Interessante que Jesus, então, aqui nos deu uma lição, que o amor dele muitas vezes nos trata com dureza, porque ele quer mais de nós. Ele quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância, não uma coisa mais ou menos, né? Lá no versículo 22 a gente vê que Jesus, com seus discípulos, foi para a terra da Judéia e permaneceu batizando. Jesus estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João ainda estava batizando também do outro lado do Jordão. Então, a gente vê que estava havendo ali um início de ministério de Jesus, e o ministério de João Batista estava chegando ao seu fim. Em João 4:2, a gente vê que não era Jesus quem batizava, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ele mandava os seus discípulos batizarem em nome dele, né? O batismo de Jesus. E aqueles que verdadeiramente eram quebrantados podiam agora receber diretamente do Rei dos Reis, né, uma nova vida confirmada através de um batismo, né? Aqui a gente vê isso. Agora, interessante, lá no versículo 25, a gente vê que surge entre os discípulos de João e um judeu uma contenda com respeito ao batismo. E eles foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vamos entender. Os discípulos de João tinham sido criticados muitas e muitas vezes pelos fariseus que não criam nele. No entanto, esse homem conseguiu tirar os discípulos do sério. Por quê? Quando eles vão falar com João Batista, eles dizem: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Ou seja, estava havendo um ciúme, né? Respondeu João:
o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, né? Quantas vezes nós estamos fazendo as coisas certas, né, na igreja, mas estamos fazendo para nós e não para Deus. Oh Deus, isso é muito importante, esse discernimento, né? Esse autodiscernimento. O que você está fazendo depende de Deus? É para Deus? É dele, por ele, para ele? Se não for assim, não tem valor. Os discípulos de João se perderam nesse processo, né? João já tinha quebrado o ritualismo judaico, mas estava se criando um novo ritual em torno de João Batista. Falou, não, nada disso. Só existe um que é Deus. E você não tem nada se não vier dele. Amém? Então a gente tem que ter muito cuidado para não criar a nossa religiãozinha, diferente daquela que o Senhor tem para nós, né? E aqui a gente vai ver que Jesus deixa a Judéia e volta para a Galileia. Então, vemos 3 motivos porque Jesus saiu da Judéia e volta para a Galileia, ou seja, sai do sul, onde houve a primeira Páscoa, e ele começou a batizar, e muitos sinais, muitos creram, mas ele exigiu um padrão alto, né? E ele sai desse ambiente da Judéia e volta para a Galileia. Então vamos ver 3 motivos. O primeiro está em João 4, de 1 a 3, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, um dos motivos é evitar uma aparência de rivalidade. Verdadeiros homens de Deus não têm rivalidade, né? A gente, muitas vezes, tem bairrismo, tem preconceito. A nossa igreja é a melhor igreja e nenhuma outra igreja é tão boa quanto a nossa, e isso é problema, porque começa a haver rivalidade, né? Se a outra igreja cresce, eu fico enciumado, não faz sentido isso. Se eu amo a Jesus, não faz sentido. Então, aqui Jesus dá um exemplo de que ele verdadeiramente é manso, né? Ele falou, aprendei de mim que sou manso. Um exemplo de mansidão, o homem mais manso que houve sobre a terra foi Abraão. Ele abriu mão para Ló, né? Ele abriu mão de terras e de coisas, e ele ganhou tudo. Jesus fala, os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a primeira coisa que Jesus nos ensinou aqui é que rivalidade não. Você não pode ter um coração bairrista, né? De defender o que é seu. Isso é coisa do mundo, é coisa do diabo, né? Nós temos que defender o reino de Deus. Amém? A segunda coisa, lá em Mateus 4, é que diz para nós, Mateus 4, 12 a 16. Mateus 4, 12 a 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. O ministério de João estava terminando, né? Jesus começou a batizar, dando a dica, olha, João, acabou. Né? E João, então, ali ainda estava batizando, mas acontece de ele ser preso. E Jesus, então, retira-se para a Galileia. Sabendo que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Né? O ministério agora tinha passado para Jesus, né? E era ele que ia fazer esse grande ministério lá na Galileia. Amém? Então foi o sinal, né, para Jesus ir para a Galileia. Algumas pessoas pensam que, como Herodes tinha prendido João Batista, Jesus tinha saído da Judéia por medo de Herodes. Nada mais errado. Em Lucas 13, 31, a gente vê que Jesus, 31 e 32, a gente vê que Jesus responde aos que
dizem que Herodes queria prendê-lo, ele diz, olha, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus não tinha nenhum medo de Herodes, ele apenas cumpria o plano de Deus. E nós vimos ali em Mateus que havia uma profecia de Isaías de que seria a Galileia quem receberia essa grande luz. Então Jesus vai subindo para o ministério na Galileia. E além de evitar a aparência de rivalidade, além de ver João ter sido preso e o seu ministério agora está de vento em popa na Galileia para cumprir o plano de Deus, a gente vai ver que ele também vai por causa do poder do Espírito Santo. Em Lucas 4:14, a gente vê, Jesus no poder do Espírito regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Se ele tinha tido um grande ministério na Judéia, muitos sinais, na Galileia seria ainda maior. Então, Lucas 4:14 diz que no poder do Espírito Santo, ele então teve a sua fama correndo por toda a região da Galileia. Bom, agora, irmãos, vamos para o outro ponto que nós tínhamos prometido para hoje, estudarmos o diálogo de Jesus com a samaritana, né? No meio do caminho, entre a Judéia no sul e a Galileia ao norte, ficava Samaria. E lá em João 4, de 4 a 6, diz, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então é importante você visualizar a cena. Jesus tinha feito uma longa caminhada, hora sexta, eles contavam a partir de 6 horas da manhã, a hora sexta era o meio-dia, sol a pino, o sol a pino, muito calor. Jesus, cansado da viagem, se assenta à beira do poço, né? E o que acontece aqui? Ele faz um diálogo com a samaritana. É muito forte isso, a gente vai ter que entender de forma clara o que está acontecendo. Veja bem, lá no versículo 7 de João 4, 7, Jesus fala, dá-me água, né? O termo que Jesus usa aqui para a mulher samaritana dá-me de beber, dá-me de beber. A samaritana reage com desprezo. Havia essa rixa, né, entre samaritanos e judeus. E ela fala claramente, né, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Bom, então, veja bem, ela reage com desprezo. Jesus responde à altura, ele fala, se você soubesse quem é que está falando com você, né, quem é que te pede, você que pediria água, ele te daria água viva, né? Interessante que Jesus ama muito, né? E ele não deixa essas pessoas pelo caminho. Quantas vezes você agiu com desprezo com Jesus e, no entanto, ele continuou a conversa com você, né? Ele manteve o diálogo. No versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Nós, os samaritanos, ela continua, que somos os donos aqui, vocês são judeus, e o nosso pai Jacó é que cavou esse poço para nós. E esse poço é meu, e eu é que tenho o cântaro, e você não tem cântaro, e o poço é fundo. Então, você está se esnobando, dizendo que sabe com quem está falando, e você sabe que eu sou samaritana e esse espaço é meu. Jesus então muda o tom da conversa no versículo 13 e fala assim, quem beber desta água tornará a ter sede. Olha quanto amor, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus traz uma palavra maravilhosa para essa mulher, né? Mas ela
responde novamente de forma cortante. Já é o terceiro corte que ela vai dar nele. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Né? Ela comete um erro idiota, coitada. Ela não sabe que está menosprezando o Rei dos Reis. Na verdade, aqui a gente vai ver no versículo 16 que aí Jesus dá para ela um checkmate. Fala, vai, chama teu marido e vem cá. Aí a samaritana, que não era uma mulher casada, era uma mulher vulgar, né? Ela tenta escapar, tenta dar uma enganada. Não, eu não tenho marido. Aí Jesus diz claramente que está falando com ela mesmo. Olha, presta atenção. 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens nem é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, Jesus está mostrando a realidade dela. Ela não tem mais para onde fugir e diz, Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Mas ela muda de assunto, né? Ela fala, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela volta à rixa, né? Aquela coisa que está entranhada dentro dela, né? Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus no Monte Sião, né? lá em Jerusalém. E o que acontece? Ela recebe de Jesus uma palavra maravilhosa. Diz, mulher, podes crer-me que a hora vem. Olha quanta paciência, quanto amor. Você pode esperar que Jesus tenha a mesma paciência com você e comigo. Aleluias. Podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é o monte que conta, o que conta é Deus. Diante de tanto amor, a mulher tem que agora fazer uma pergunta para Jesus. Veja bem a pergunta dela. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aleluias. Ela aqui está entendendo, o espírito dela já entendeu, o amor de Jesus já a alcançou. Vem o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Oh Deus, aleluias. A gente fica arrepiado, né, irmãos? De ver Jesus se revelando assim para essa mulher. É muito amor. A gente não pode entender o quanto Jesus nos ama, né? Não importa a nossa situação, o nosso passado, nosso presente, o nosso futuro, né? O fato é que o amor do Senhor é algo indescritível, né? E o espírito dela, então, agora foi confrontado com a revelação de que ele era o Messias. Interessante que aqui, neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Venham conhecer o Messias. Aleluia. Imediatamente, o cântaro já não tinha mais significado. Ela tinha encontrado a água que ele tinha prometido, a água que era capaz de saciar a sede da sua alma, né? É muito forte a gente entender, irmãos, o poder do Senhor, né? O poder do Senhor aqui. Esse mesmo amor está nos buscando a cada dia. Ele quer conversar conosco, ele quer nos elevar a uma condição de sermos ministradores da sua palavra, né?
E aqui a gente não vai poder continuar, já passou o tempo, mas você, lendo o restante deste capítulo, você vai ver agora do ponto de vista de Deus o que ele pensa sobre a ceifa e os ceifeiros. Os campos estão brancos para a ceifa. Orai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Né? Ele viu naquela mulher uma pessoa necessitada, por mais revoltada, por mais cortante que fossem as suas palavras, ele sempre a amou. Ele sempre amará as pessoas. Ele sempre estará pronto a levar a salvação para elas. Amém? Vamos orar, irmãos, para nós podermos entender isso. Se você se colocou na pele desta mulher, você entendeu o amor de Deus. Agora, coloque-se na pele de Jesus e veja depois o texto que se segue e o que ele pensa sobre o evangelismo, amém? Sobre o proclamar o evangelho para aqueles que estão sedentos desta palavra, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo, de um amor indescritível. Senhor, na fraqueza da nossa vida, Senhor Deus, do nosso ser, usa, Pai, o Teu poder para alcançar tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai, neste mundo de hoje, Pai, em nome de Jesus. Pai, existem muitas samaritanas, Pai, samaritanos por aí, homens e mulheres sedentos, Pai, necessitados do Teu amor. Ó Pai, que eles não encontrem, Senhor Deus, apenas nós com nossa fraqueza, mas encontrem o Senhor através de nós. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu amor, Pai, entre no espírito deles, Pai, e os transforme. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Vamos ainda estar adorando, orando e depois nós encerraremos. Amém? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente.
eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Desafia minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, amados? Vamos estar agora orando com o nosso irmão Cacá e logo após estaremos terminando, amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos amados, amém. Seu irmão, tudo bem, Pai? Que o Senhor esteja convosco, que cada um lá aqui nesse momento. Eu estou aqui hoje regravando o vídeo que eu gravei ontem, mas ficou muito prolongado, muito longo, não coube na passagem. Então, eu mesmo assim deixei uma palavra ontem, que está em Salmo 27, Salmo 20, versículo 7, onde diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então esse é o momento de nós clamarmos a Deus pela situação que estamos vivendo, o país, a nação, o mundo inteiro em si, tá? Porque sem o mover do Senhor, sem a nossa oração verdadeira, sem clamarmos a Deus, é difícil, como também conhecemos, né? A nação cujo Deus é o Senhor, a nação abençoada. Então devemos fazer o nosso papel de orarmos, buscarmos mais, entregar na mão ao Senhor, porque o único que pode resolver essa situação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria fazer agora essa oração a pedido do nosso pastor Aldemar, em prol dessa situação do que eu venho pensando ultimamente nessa pandemia que está acontecendo, onde que deixa todo mundo aflito, a situação, o Brasil está parando, certos chefes de Estado também estão proibindo até certas igrejas de ser abertas. Então vamos orar para Deus intervir nessa situação. Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, agradecendo por tudo que tem em nossa vida, agradecendo primeiramente pela nossa salvação, Pai. Creio que Ti estaremos juntos, Pai. Então agora coloco nas Tuas mãos, Pai, essa nação, esse país, Senhor. Cuide de cada um, não só o nosso país, mas o mundo, Senhor. Seja com eles, socorre, misericórdia de todo esse pessoal, meu Pai. Dá a Tua palavra de misericórdia. Jeová Jireh, Tu é o Deus que sara, meu Pai. Cuida de cada um especial. Nos livra desse perigo, Senhor. Basta uma palavra Sua, tudo isso cai por terra, Pai. Porque sabemos que Tu é médico dos médicos, Pai. Porque sem Ti nada somos. O Senhor é o nosso foco, Pai. Cuida de cada lugar, esses estados que estão sendo proibidos das igrejas ser abertas, também toca no coração desses chefes, Pai, que nada venha impedir da Tua palavra ser progredida para todo mundo, meu Pai. É que eu te peço, Pai. Te agradecemos pelo nosso ministério também, que dá esse direito, esse livre-arbítrio de poder falar, meu Pai. O estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, ainda não foi acometido, das portas está fechada, Pai. Mas é o que eu te peço, Pai. Cuida de cada um de nós, tranquiliza a família das crises que perderam os seus entes queridos com essa doença, aqueles que estão preocupados também, Pai, vai dando a tranquilidade, vai livrando de todo mal, de todo perigo, que nada venha chegar à tenda dos nossos irmãos, meu Pai. É que eu te peço, Pai, seja com cada um de nós, esses que estão ouvindo agora essa mensagem, esses que estão também buscando ainda mais em Ti. Sabemos que não tem muita gente buscando, meu Pai, a Tua palavra sobre isso, Pai, porque sabemos, Pai, sem o Teu mando sobre esse país, esse mundo, nada seguirá em frente, Pai, porque sabemos que Tu é o médico dos médicos, Rei dos reis, Pai. Tu tem todo o poder na serra e no céu para cuidar disso, Pai. Cuida de cada um especial, nos livra, dá agora, Senhor, uma tranquilidade para podermos sempre falar do Teu nome, Pai. Senhor Deus, Pai querido amado, te agradeço porque Tu tem dado essa liberdade de podermos falar para Ti, como neste momento, Pai. Agradeço o pastor Aldemar por nos dar esse privilégio, da oportunidade da palavra, de clamarmos ao Teu nome, Pai. Porque sem a Ti, Pai, sem a Tua presença, não deixa nós irmos continuarmos, Pai. Faça a nossa vontade, que seja sarada esta terra neste momento, Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Agora te agradeço por tudo.
que esse vídeo seja chegar aonde o coração de um ser humano seja, Pai, obedecido, mas simplesmente por Ti. Pai, muito obrigado, seja com cada um, pelo nosso ministério, principalmente pastor Samuel, pastora Vera, pastora Denise, pastor Manuel, você cuide de cada um especial, dá o livramento para eles, Pai. É o que eu já te peço, Senhor. Muito obrigado. Seja com cada um de nós agora, dá uma tarde abençoada, uma noite tranquilizadora, um sono reparador, que possamos ter um dia seguinte, Pai. A palavra, podemos dizer, Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Pai, muito obrigado, porque sem Ti nada somos. É que eu já desejo a todos uma boa noite, a paz do Senhor para todos, que o Senhor se reina nos lares de cada um, que Te busca cada vez mais. É que eu já te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Foram muitos os momentos que o Senhor nos abençoou e somos gratos a Deus por mais este Bíblia em Casa. Esteja agora agradecendo ao Senhor conosco. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te somos gratos, Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é sem limite, sem fronteira e é também, Senhor Deus, poderoso bastante para, Senhor Deus, abençoar todas as vidas, Pai, que estão ao alcance, Pai, deste vídeo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Faz uma obra abençoadora, transformadora sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão transformadora e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Se Deus permitir, irmãos, na próxima semana estaremos juntos. Amém.